Vamos lá. Gravando. Uma vez você já tendo gravado aqueles termos homozigoto, heterozigoto, genes alelos, né? Você parte para a primeira lei de Mendel. É que você ainda não teve tempo de fazer muitos exercícios, ou até mesmo nenhum, né? A gente nem fez juntinho nenhum exercício, porque foi de vocabulário básico, não adianta, é papum, quer dizer isso ou aquilo. Então, eu acho melhor nós já irmos, pela falta de tempo, aplicando aqueles termos básicos já dentro da chamada primeira lei de Mendel. E aí você vai, claro, se acostumando cada vez mais com esses termos. Mas sim, vocês têm exercícios para fazer lá agora. Genética mendeliana, aplicar esses termos. Aí sim, Chuchu, vamos com mais calma, beleza? Vamos chegar nos exercícios. Bem, claro que se você tiver curiosidade, você vai ficar à vontade de pesquisar sobre a vida deste ser humano aí, que fez história na ciência, mas que morreu sem ser reconhecido na época, né? O cara nasceu lá na Áustria, né? E começou a se perguntar, numa determinada idade, ele era biólogo e monge, olha que da hora. Esse cara foi muito esforçado, você não tem ideia. A vida dele é muito interessante. Vai lá pesquisar depois a história do Gregor Mendel, esse austríaco aí. Aí ele começou a se perguntar, né? Pô, mas peraí, às vezes eu vejo uns cachorrinhos branco, né? Então vamos supor a fêmea é branca, fez amor com o cachorrinho, o machinho dela preto, e nasce metade branco, metade da ninhada nasceu branco, metade nasceu preto. Aí na próxima ninhada nasceu tudo branco. Por que dessa vez não nasceu uns preticos? Na terceira ninhada não é que nasceu uns manchados, gente, do mesmo casal? Então ele começou a ficar meio intrigado, falou, será que tem alguma coisa que rege essa transmissão das características? Será que tem alguma lei, alguma coisa na natureza que rege isso tudo, ou é aleatório? Daqui a pouco nasce um azul no meio lá dos cachorros, né? Então ele começou, não tinha livro, cara, não tinha, século XIX aqui, não tinha, apesar de já ter estudos de publicação de evolução, o próprio Darwin já tinha aí publicado o trabalho dele e tal, mas a parte genética lá na evolução, o Darwin não conseguia explicar justamente porque o Mendel estava começando os trabalhos dele, né? De transmissão das características aí, da tal da hoje conhecida como genética, tá, Chuchu? Por que, ó, pergunta lá da prova, por que o Mendel, para estudar a transmissão das características dos pais para os descendentes, de geração em geração, por que ele escolheu ervilha, né? Por que ele não escolheu os cachorrinhos lá que eu citei para estudar outro tipo de planta? Gente, se a ideia, pensa cabeção, se a ideia é observar características dos pais para os descendentes e esses também, próxima geração, de descendente em descendente, geração em geração. Eu quero ver como que é a transmissão, várias gerações. Eu não quero ver só os filhotinhos de cachorro que nasceram agora. Eu quero que eles cresçam, façam amor também um dia. Vai nascer deles mais cachorrinho, eu vou ver essa outra geração e outra. Leva muito tempo quando é animal. Só a gestação, por exemplo, quanto que é a gestação de um cachorrinho? 3 meses? Até nascer, eu olho se nasceu de cor tal ou tal, anoto, cresce, faz amor de novo. Então, gente, é um ciclo muito longo, né, animal, para você estudar. E às vezes você põe um macho e a fêmea, sequer eles fazem amor, eles brigam e nem se reproduzem, não é mesmo? Agora, a planta, ó, é mais fácil de manipular, facilidade de cultivo. Ele não precisa esperar elas se reproduzirem, bater um vento e levar o pólen, ou uma abelhinha chegar aqui. Não, ele vai com a pinça, como você está vendo ali, ó, uma fecundação artificial promovida por ele mesmo, agilizando, ó, ganhando tempo, pode ser feita. Então, além de ser uma planta de ciclo de vida curto, ela fica adulta rapidinho, faz lá a reprodução através da pinça, ele vai rapidinho também, colocando os pólens, né? Polinização feita por ele, rapidão, não precisa nem esperar a vontade delas. Aí já desenvolve o fruto a partir dessa flor, com semente, eu planto, rapidinho já cresce, eu já vejo de novo que cor é a pétala, que cor é a semente. Então, veja, as características são muito contrastantes, ele estudou 7 características, ó, a cor da semente, a rugosidade, a vagem, que é o fruto seco que vem delas, a cor da flor, a posição da flor, o comprimento, né? Então, são características muito fáceis de serem visualizadas, muitas, né, na ervilha, que eu posso estudar como que é essa transmissão, né? E o ciclo de vida, você viu aqui, delas é curto, rapidamente, eu tenho várias gerações ali no meu estudo, certo? E por isso que ele estudou as ervilhas,
e não outra espécie no planeta Terra. Então, por exemplo, aqui, ó, nas mãos dessa pessoa, eu tenho uma determinada espécie de ervilha que ele estudou, que pode ser lisa ou rugosa. Você está vendo que algumas são lisas numa mão e a outra apresenta rugosidade? É uma característica a ser estudada, dentre tantas aqui, ó, como a própria cor, que pode ser amarelo ou verde, da mesma espécie de planta. Olha que interessante. Assim como eu olho para vocês, só que não nesse momento. Então, faz de conta que eu estou lá na sala de aula, e eu vejo vocês, Homo sapiens, são todos da mesma espécie. Porém, Chuchu, um tem a pele mais clara, outra pele um pouco mais escura, outro mais escuro ainda. Um é mais alto, outro é mais baixo, outro é mediano. Um tem cabelo liso, outro encaracolado, outro nem tanto. Então, numa mesma espécie, eu vejo a variabilidade das características. E eu posso estudá-las de geração em geração. É isso que ele estava querendo ver. Será que tem alguma regra? Será que quando eu cruzo verde com amarela, nasce só amarela ou pode nascer verde também? E aí? Ele estava querendo descobrir tudo isso, sabe? Imagina, não tinha nada disso nos livros ainda. Então, ele, muito curioso, biólogo e monge Gregor Mendel, ele foi lá e fez o seguinte, ó, então, por exemplo, eu vou ver quanto à rugosidade. Por enquanto, eu não quero saber se essa semente é amarela, se ela é verde, dessa ervilha aqui. Eu quero saber simplesmente o formato, se ela é lisa ou se ela é rugosa, tá bom? Tá. Então, ele foi lá, claro, como você viu na fotinha, no desenhinho, ele dá flor de uma planta que dava semente lisa, ele pegou o pólen e foi lá com a pinça, polinizou a flor de uma que dava rugosa, semente rugosa. Eu faço questão de falar isso porque senão você sempre vê esses exercícios ou nas teorias, assim, semente lisa cruzada com semente rugosa para ver o que dava, ó, tá vendo ali? E imagina a semente fazendo amor com outra semente. Desde quando uma semente faz amor com outra semente, cara? É a planta que dá ela, que vai ser, né, polinizada lá, ou vai polinizar uma planta que dá semente, a flor dela, que é polinizada. Aí você espera uns dias, da flor vem o fruto, vem a tal semente que eu quero estudar, planto ela para ver o que vai acontecer, vai nascer o que, certo? Bom, turminha, então vem, a planta que dá semente lisa, ele cruzou só para ver o que dava, curiosidade assim, curiosidade, ó, vamos cruzar umas diferentes para ver o que nasce, só que quando ele pegou, presta atenção, dessa primeira geração cruzada, geração P, parental, essa primeira geração que ele cruzou, sendo liso com rugoso, para ver o que dava, na filiação aqui, ó, ele pegou indivíduos lisos puros. O que é mesmo puro? Ou é azão, ou é azinho, homozigoto. Ele não pegou heterozigoto, de propósito. Por que será? Ainda não sei, mas vamos acompanhar, tá bom? Então, ele pegou as plantinhas que davam semente lisa, mas as que eram puras, e cruzou com as que davam rugosas, só para ver o que dava. Aí, sabe o que aconteceu? Surprise! Todas as vezes, 100% das vezes que ele fez isso, e ele não fez só uma ou duas vezes, cara, você não tem noção a quantidade. Gente, o cara era doido, no bom sentido. Mano, ele cruzou inúmeros casaizinhos liso com rugoso, mas muitos mesmo, mas muito, muito, muito. E toda vez que ele fazia isso, ó, sabe o que nascia toda vez? Lisa. Ele, epa, que deve ter alguma coisa de dominante. Acho eu que se eu cruzo liso com rugoso e só nasce liso toda vez, epa, que lisa é uma característica, vou chamar ela de mais forte, dominante. Vou mandar um azão para ela, certo? E rugosa aqui é uma característica recessiva, certo? É uma letrinha minúscula que eu vou dar um errinho aqui para ela. E para lisa vou chamar de errão, que tal? Porque é dominante pelo que eu estou vendo aqui, essa característica lisa sobre a característica rugosa. Então, ele estava deduzindo o que estava acontecendo, tá, Chuchu? E continuou. Quando ele continua, ele pensa assim, ó, tô com mais uma ideia aqui. E se eu cruzar lisa com lisa, o que será que dá? Só de curiosidade, vou cruzar F1 com F1. Ou seja, essas misturadas aqui de lisa com rugosa, essas aqui, ó, não são puras, concorda? Concordo, Érica. Tô me ligando que essas lisas não são puras como aquelas que ele havia cruzado primeiro aqui. Claro que não. Olha quem é essa lisa aqui. Ela é mistura, ela é híbrida de lisa com rugosa, então ela não é pura. Tá. Vamos cruzar ela com ela mesma para ver o que dá? Vamos, só para ver experiência. Então, as lisas que não eram puras,
né? Essas aqui, ele misturou com outras como elas, F1 com F1, com lisa não pura, híbrida, misturada. Só para ver o que dava. Sabe o que deu, Chuchu? O que você acha que vai dar aqui, só pensando? Ô, meu senhor, sabe o que aconteceu? Olha aqui. Em F2, nasceu de tudo. Nasceu tanto lisa quanto rugosa. Quando ele misturou as híbridas F1 com F1, lisa com lisa, só que não puras, né? Híbridas, que vieram aqui, ó, de P. Tá vendo aqui, ó? Sabe o que nasceu de F1 com F1? Nasceu de tudo, só que a maior parte era lisa. Olha que lisa tá me mostrando que é uma característica dominante sobre rugosa, hein, gente? De alguma maneira ela tá gritando aqui, a lisa, que ela é dominante sobre a rugosa, essa característica. Na proporção 3 lisas para uma rugosa, nascia aqui em F2. Você viu que a gente chamou de geração parental, P? O que nasceu deles? Uma geração F1, né? Uma primeira filiação. Cruzei elas e nasceu uma segunda filiação aqui, uma chamada geração F2 aqui. Dentre elas tinha uma rugosa a cada 3 lisas que nascia, tá bom? Um pouquinho só de matemática a gente vai ver daqui a pouco, mas antes vamos continuar na biologia? Vamos. E quando eu continuo na biologia, pelo que você está vendo, ó, se ela era lisa, e lisa eu acabei de chegar à conclusão que é dominante, vou dar um errão para ela, pode ser azão? Pode ser bezão, cezão, que tal errão? Também. Então, sabe por que eu escolhi a letra R aqui? Porque é muito comum entre nós biólogos e biólogas a gente usar, sabe qual letra? Por que você não usou azão, bezão? Por que você usou a letra R? Porque a inicial, não é uma regra isso, mas é um hábito da gente utilizar a letrinha inicial da característica que é recessiva. Então, aqui, ó, como a característica que eu descobri recessiva é rugosa, eu vou usar a inicial dela, R. Então, Rão quer dizer seja lisa a semente, e Rrinha quer dizer não, seja rugosa a semente. Lembra que a gente olhou esses genes isolados lá no albinismo também? Mas as sementes e você ser vivo, né, não é isolado. Você é rão, ou você é errinho, como essa rugosa, ou você é rrinho, como essa semente aqui, híbrida, lisa misturada, ó, errinho, heterozigota, tá vendo só? Então, não estressa, Chuchu, quanto a letra que a gente usa. Poderia ser aqui azão, e azinho, e nasceu azinho? Poderia, letra A. Mas é chique você usar a inicial da característica recessiva. Tá bom, Chuchu? Simbora? Simbora. Então, deixa eu só apagar essa rabisqueira aqui e seguir. Concorda comigo, Chuchu, que se essa ervilha é rão, e essa é rinha, quais são os gametas que elas fazem quando elas estão cruzando aqui, ó? Quais são os gametas que elas fazem? Porque os gametas são puros. Eu, Érica, vim de 2 gametas, um do seu Edson, um da dona Edna. Assim como essa semente lisa, ela veio de um gameta masculino e um gameta feminino, certo? Um que trazia errão e outro que trazia errão. Daí ela nasceu errão. Seja lisa, ela é lisa. Lisa pura, aliás, homozigota, tá vendo aqui? Dominante. E ela, quando ela vai se reproduzir, ela também tem que fazer gameta. E pelo que eu estou vendo, ela só faz gameta com errão. Ela faz esse gameta, errão, e ela faz esse gameta também, errão. Então, ela, indivíduo puro, Chuchu, ela só faz gameta aqui, ó, nesse caso, errão. Enquanto que a rugosa também, como é indivíduo puro, ela só tem errinho na sua constituição genética para ir para o gameta. Porém, Chuchu, vamos supor que essa seja masculininha, como se fosse um espermatozoide aqui num animal, e essa faz esse gameta só com errinho feminina. Vamos supor que essa planta aqui é machinho e vai cruzar com essa ervilha, planta aqui da ervilha rugosa, que é fêmea. Você concorda que nasce errinho, ó? Tá vendo só? Então, do que a gente está falando na primeira lei de Mendel? Nós estamos enfatizando que apesar de eu e a sementinha aqui, ela ser filha de papai e mamãe, os gametas são puros, eles são haploides, eles levam apenas um dos dois genes aqui que eu tenho na minha composição. É que no caso desse indivíduo, ela só faz gameta com errão, veja, ela só tem errão na sua constituição. Então, quando ela faz amor lá, com a que só faz errinho no gameta, nasce alguém sempre, 100% aqui, nascia errinho, não tinha como nascer outra coisa.
Então, quando eu tiro a rabisqueira, você percebe isso, ó, que na filiação 1, aqui F1, só nascia errão, errinho, não tinha como nascer outra coisa. Tanto é que se você quiser jogar isso numa tabelinha, Chuchu, fica fácil assim, ó. Ó, vamos fazer uma tabelinha de cruzamento? Vamos. Então, vamos colocar esse indivíduo, vamos supor que é um machinho, né? Ele é errão na tabela. E vamos supor que ele vai cruzar aqui, ó, como está na tela, com uma fêmea que seja rugosa, ou seja, errinho. Vamos cruzar? Vamos. Olha, que bonitinho, dá para fazer assim, dá. Então, isso aqui é um cruzamento, certo? Que a gente vai fazer. Então, você concorda comigo que, se esse aqui, suponha que seja um animalzinho que faz esse gameta aqui com errão, ó, e ele só faz gameta com errão, a fêmea dele ali, como ela é errinha, ó, ela só faz gameta com errinho, ela faz esse gameta e faz esse gameta, só existe gameta com errinho nela. E o que pode nascer deles, Chuchu? Bora lá, ó, errão, errinho, errão, errinho, errão, errinho. Nossa, só pode nascer errão, errinho deles. Por isso que nasceu 100% amarela não, de novo, lisa, desculpa, só que é heterozigota. Não tinha como nascer outra coisa. Então, repare aqui que a gente junta esse espermatozoide com esse gameta, ou esse espermatozoide com esse gameta é outra possibilidade nesse cruzamento, mas, de qualquer maneira, ó, na fecundação deles, só podia nascer errão, errinho. Por isso que nasceu 100% das vezes lisa, errão, só que é heterozigota, né? Com um errinho ali que se manifestou, não foi abafado pelo errão, ela nasceu lisa. Tá bom, Chuchu? Então, a gente vai começar a treinar esse tipo de cruzamento aqui. Calma que tem bastante tempo para a gente fazer isso, senão hoje a gente vai continuar isso daqui. Eu só vou arrastar vocês para cá, que eu chutei, eu tô com uma mania de chutar um fio que tá aqui embaixo de mim, e eu tô sempre fazendo essa bobeira aqui, ó. Ó, desculpa, viu, Chuchu? Vamos voltar? Vamos. Ô, Érica, diga, tá, mas e quando cruzou F1 com F1? Ah, então o cruzamento de F1 com F1 eu vou fazer para você aqui, ó. Você não deve ter percebido, porque é a primeira vez que você está vendo isso daqui, tá? Calma que logo vai clarear. No começo pode ser difícil mesmo, mas logo vai clarear. Então, vamos cruzar, ó, F1 com F1 dessa vez. Eu vou cruzar ela, errão, errinho, com outra igual a ela, errão, errinho. Bora lá? Só para ver o que dá? Só para ver o que dá. Então, vamos cruzar errão, errinho com uma semente também heterozigota. Heterozigota, errão, errinho, tá bom? Aqui, ó. Ó, tá vendo só? Beleza. Olha o que pode nascer. Errão, errão. Pode nascer errão, errinho. De novo aqui pode nascer errão, errinho. Batalha naval, né? E pode nascer errinho, errinho. Ó, batalha naval. Pode nascer errão, errão. Mas pode nascer errão com errinho. Na constituição dessas aqui que estão nascendo em F2, ó. Tá vendo só? Elas aqui nascendo, ó. Pode nascer errão, errão. Pode nascer errão, errinho, ó. Errão, errinho. Tá vendo aqui? Errão, errinho. Errão, errinho. E olha esse homozigoto recessivo, rugoso que pode nascer delas aqui, ó. Errinho, errinho. Então fica mais fácil de visualizar o que pode, as possibilidades de nascimento de um cruzamento qualquer, quando você usa essa hashtag aqui, esse jogo da velha, tá vendo só? Onde, pelo que você tá vendo, você coloca os pais, quem vai cruzar, quem vai fazer amor, o genótipo deles, nas extremidades, e nesse meião aqui, ó, nas combinações possíveis, o que pode nascer deles, não necessariamente vai nascer. Mas eu sei que desse cruzamento aqui, ó, errão, errinho com errão, errinho, pode nascer numa proporção de 3 para 1, ó, 3 lisas para uma rugosa, né? Pode nascer tudo isso daqui. Bom, Chuchu, matemática, só um pouquinho, bem pouquinho, vamos sair um pouco dessa parte biológica, vamos só um pouquinho para matemática. Olha o que eu acabei de fazer com você, Chuchu. Acabei de fazer esse cruzamento de F1 com F1, que eram heterozigotas, lembra? Eu cruzei, às vezes você pode até fazer a autofecundação dela, cruzar ela com a flor dela mesma, não faz mal, né? E aí eu vi que pode nascer, ó, errão, errão, pode nascer delas errão, errinho, pode nascer, de novo aqui, ó, errão, errinho, e pode nascer rugosa delas, e elas são lisas, cara, mas pode nascer aqui, ó, rugosinha, tá vendo só? Possibilidades. Então, a gente acabou fazendo isso daqui, ó. Como os gametas são puros, é sobre isso a primeira lei de Mendel, ele fala que os gametas têm só uma letrinha, mas nós viemos de 2 gametas, certo? Pode ser que tenha um gameta cruzando, ó,
fecundando, desculpe, ó. O outro que também leva errão. Aí nasce errão, errão. Foi o que aconteceu aqui, né, ó. Tá bom? Lisa. Mas, de repente, essa planta que faz gameta errão pode fecundar o gameta que leva errinho da outra. Aí nasce errão, errinho, como você viu aqui, nascendo lisa, certo? Então, se você quiser, você pode fazer para ver as possibilidades de nascimento aqui, de um casal, como esse aqui, ó, tá vendo? Ou você faz assim, ó, com a jogo da velha que a gente fala, né? Que hoje em dia virou meio que hashtag isso aqui, que seria meio tortinha a hashtag, tá bom? Ou você faz assim, ó, como eu tô fazendo, com flechinhas. Ah, Érica, eu não faço nenhum nem outro, eu já faço de cabeça. Ô, coisa fácil, o que você tá demorando aí? É, para você, tem gente que acha difícil. Mas você, se quiser, pode fazer, ó, errão, 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 errinho. Errinho, errão, errinho, errinho. As possibilidades de nascimento desse casal aqui. Tá bom? Daqui a pouco vocês ficam tão bom que vocês fazem de cabeça mesmo. As possibilidades de nascimento, os genótipos e fenótipos que podem nascer aí. Não sei se você percebeu a matemática da coisa, mas saiu assim, ó. Uma de genótipo errão, errão, que aliás era lisa, mas duas de genótipo errão, errinho, que também eram lisas, e só uma de genótipo errinho, errinho, cujo fenótipo é rugosidade. Então, se eu for falar em proporção matemática, Érica, vê se eu tô certo. Deixa eu ver, fala aí, Chuchu. Eu posso ver dois tipos de proporção aqui, ó. A proporção fenotípica de aparência, de formato, se é lisa ou rugosa, nesse caso, 3:1, 3 lisas, na proporção fenotípica de aparência, ó, 3:1, sendo 3 lisas, que nasceram ali, para uma rugosa, tá bom? Mas eu posso ver também aqui uma chamada proporção G, das letrinhas mesmo, não da aparência. Genotípica. Isso, você viu certo. Para quem não entendeu, eu vou repetir daqui a pouco. A diferença entre proporção fenotípica 3:1, 3 lisas para uma rugosa que nasceu desse casal, para proporção de letrinhas, não de aparência. Genotípica, a combinação de genótipo, ó, errão, errão é um genótipo, errão, errinho é outro genótipo, mas dá o mesmo fenótipo, lisa. Bem que você falou que eu tinha que aplicar o vocabulário básico hoje ainda, na primeira lei de Mendel. Então, enquanto eu vejo aqui embaixo, ó, 1, 2, 3 genótipos, combinações diferentes, eu vejo ao mesmo tempo só 2 fenótipos, que é o liso e o rugoso. Então, a proporção 1:2:1 é proporção genotípica. 2 errão, errinho, 1 errão, errão, e 1 errinho, errinho aqui, ó, proporção genotípica, mas de aparência a proporção é 3:1, fenotípica. Será que você pegou, Chuchu? Como é que tá? Deixa eu ver. Isso tudo já tá lá no seu mural, eu já postei. Obrigada, viu, Melissa, pelo retorno. Então, quando nós cruzamos heterozigotos, ó, você e eu falando o vocabulário básico, heterozigotos, ó, eu cruzei esse com outro desse, heterozigotos, nasceu proporção fenotípica 3:1, ao mesmo tempo, proporção genotípica 1:2:1. É bom memorizar essa proporção fenotípica e também a genotípica, mas principalmente a fenotípica, que nasce de heterozigotos cruzados. É importante sim, Chuchu, você vai perceber ao longo da genética que nós sempre pegamos os heterozigotos para cruzar assim e ver qual é a proporção que nasce deles. Ô, Érica, diga, isso foi para formato, se ela é lisa ou se ela é sementinha rugosa. E se fosse para cor? Peraí, Chuchu, assim, ó, amarela e verde. Ué, Chuchu, ué, se amarela é uma característica pura, aqui, dominante, pura dominante, e verde é recessiva, vai dar a mesma coisa, 3:1 naquele cruzamento daqui a pouco, de F1 com F1. Então, ele começou a perceber, mesmo quando ele olhava para outra característica, ó, cor, ele percebeu que havia uma lei, assim, chamada, ficou conhecida como a lei de Mendel da natureza, onde, quer ver rapidão aqui quanto à cor, você vai ver como é a mesma coisa? Bora com a tia Érica. Quando ele cruzava amarela pura, que é uma característica que ele percebeu que era dominante, e quando ele cruzava com a verde, olha o que nascia na tela. Toda vez nascia amarela. Mano, ele cruzava amarela com verde, só nascia amarela. Epa, epa, epa!
que assim como para o formato liso é dominante, para a cor amarela é dominante. Eu cruzo com o verde aqui, mano, só nasce amarelo dominante, certo? Mas ele pegou amarelo dominante puro. Ele não pegou isso aqui, Chuchu. Não, ele pegou puro. E aí nascia só o quê? Amarelo, Chuchu, aqui, híbrido, heterozigoto. Ô, Érica, como que ele sabia que ele estava pegando nesse primeiro cruzamento parental? Que aqui vai nascer F1, já peguei. Tá. Aliás, nascia 100% amarela aqui, ó. Né? Tá. Como que ele sabia que essa aqui era amarela, azão, e não como aquelas que estavam nascendo, azinho? Porque essa só pode ser, como é recessivo, azinho, né, gente? Tá. Sabe como ele sabia? Ele queria mesmo pegar, a ideia era essa, indivíduos puros, para ver o que nascia, tá? Ele sabia que essa amarela, você olha para a cara dela, desde quando tem uma plaquinha escrito que ela é azão, ou que ela é azinha? Não. Mas como que ele sabia, Érica? Porque ele cruzou várias gerações, amarelo com amarelo, amarelo com amarelo, amarelo, até que só nascia amarelo, nenhuma verdinha para contar a história. Ele sabia que naquela geração era só amarelo puro que tinha. Se ele cruzava, concorda comigo ou não? Ó, pensa, cabeção, amarelo com amarelo, nasce amarelo. Amarelo com amarelo, nasce amarelo. Nunca nasceu um verdinho, entre aspas, para sujar ali a experiência dele, ele estava pegando indivíduos puros, que não tinha azinho no seu genótipo. Esses amarelos aqui, diferente desses que aí tinham, né, cara? Já que vieram, ó, daquele cruzamento. Então, ele queria mesmo, safadinho, pegar indivíduos de genótipo dominante puro, para cruzar com os recessivos, que são sempre puros, né? Recessivo é sempre azinho, né? Para dar uma misturinha e cruzar a misturinha F1 com F1 só para ver o que dava. Olha que bonitinho. E sabe o que dava? De novo, F1 com F1 amarelo, esse amarelo aqui, ó, esse amarelo aqui com esse amarelo aqui. De novo, a proporção 3:1 em F2. Então, aqui, Chuchu, vamos lá? Eu não vou usar a inicial da característica recessiva, que seria verde, seria Vzão, Vzinho, Vzão, Vzão. Por quê? Porque eu não quis. Eu quis usar a letra A. Se eu quisesse ser chique, eu ia pegar a característica recessiva, que é verde, e usar a inicial V. Lembra que é uma coisa que a gente faz na biologia, mas que não é regra, só é chique? Ah, não quero ser chique, quero ser simplinha. Vou usar a letra A mesmo, tá bom, Chuchu? Tá. Então, veja, eu cheguei à conclusão com o Mendel que azão, né, ele determina a característica dominante aqui, que é a amarela, né? E o azinho, esse gene, quando vai no gameta, ele fala para nascer verde, isso isoladamente. Mas os indivíduos não são como gametas, eles isolados, puros, não, eles vêm só levando uma característica. Não, eles vêm de papai e mamãe. Então, eu tinha lá uma ervilhinha azinha cruzada com outra, que agora eu coloquei aqui, Chuchu, por que não? Eu quis cruzar com azão, se eu quisesse, né? Então, deixa eu só consertar aqui, que agora que eu percebi que tem um negocinho que vai confundir você aqui, ó, aqui é azinho, ó. Agora que eu vi, sou dessas, corrijo na hora, tá? Se eu quisesse, eu cruzaria eu cruzaria azinho com azão, porque não, as pessoas cruzam com o que ela quiser, as ervilhas também. Mas não, aqui estava errado mesmo, tá, Chuchu? Ele fez esse cruzamento, ó, certo? Agora sim tá tudo lindo na sua tela. E aí, o que nasceu? Nasceu F2, ó, 3:1. Fenótipo, 3 amarelos para 1 verde, ó. Ó você já fazendo de cabeça. Ó a pessoa que já faz de cabeça aqui, não precisou nem fazer essa tabelinha. Você já fez assim, ó. Azão. Pode nascer azinho, porém. Azão ou azinho, que é a questão das flechinhas que eu falei para você. Ou você pega, cara, faz de cabeça, ou faz essa hashtaguinha aqui, essa tabelinha aqui, esse joguinho da velha. Ó, isso foi errado para você. Agora que eu vi que foi errado, viu, Chuchu? Me desculpa. E pior que eu tirei de uma apostila, você acredita? Se eu quisesse, eu cruzaria azão com azão, mas não, a gente tá falando do que ele mesmo, Mendel, fez para nascer F2, 3:1, ele cruzou azãozinho com azãozinho. Você conserta lá? Vocês viram que tem que consertar isso aqui, Chuchu, no seu material? Não é na sua apostila, é no material que eu mandei no mural, você me desculpe, tá bom? Só percebi agora, olha como é. A gente olha 1000 vezes e ainda assim, às vezes não percebe, tá bom? Vamos apagar aqui então? Bora, Chuchu. Fui. Ó, aqui também você tem que consertar, tá vendo? Desgraça. Agora que eu vi isso aqui, eu tirei de uma apostila. Olha, a apostila erra às vezes também, né?
tá bom? Azão, azinho com azão, azinho, ele cruzou para nascer essa proporção 3 para 1 e ele observar bem. Combinado, Chuchu?